noite. Estamos aqui para mais uma live na nossa quinta-feira, que é hábito já, né? E todos os temas são escolhidos com muito carinho e todas as lives são preparadas com muito carinho, muito cuidado. Essa, em especial, por ser teorias de pedagogia, mais especificamente, eu tive que estudar bastante, tive que preparar com bastante carinho para vocês, mas como vocês me pediram muito, essa live tá aí, ela tá realizada, deu muito trabalho, espero que vocês gostem, mas foi um trabalho muito gostoso e muito divertido, tá? Deu até vontade de abrir um espaço para trabalhar só com crianças. Eu não tô de frente para a câmera, então eu não consigo dar boa noite, tá? Pra galera que for entrando aqui na live, eu não consigo ver quem é que tá me dando boa noite, quem não tá. Boa noite para todo mundo que estiver na sala. Vão compartilhando, vão curtindo, comecem a compartilhar, que a live tá muito legal. Eu tenho alguns recados para dar para vocês antes da live. Saiu a turma de Fortaleza, olha só, Fortaleza, temos 2 turmas marcadas para Fortaleza, ok? Temos também mais um curso para os alunos que ficaram de fora de Florianópolis, do curso de Biomecânica do Pilates, de Floripa. Ficou muita gente de fora, a primeira turma lotou, foram 16 pessoas, e daí muita gente ficou de fora reclamando. Abrimos mais uma turma, se não me engano, para o dia 1 e 2 de julho, tá bom? Amanhã estou indo para São José do Rio Preto, beijo para São José do Rio Preto, para Carlinha, amanhã estamos aí. Sábado começamos nosso curso de Biomecânica do Pilates para São José do Rio Preto. Se eu não me engano, ainda temos umas 2 vagas, tá bom? Semana que vem, cadeias musculares do tronco em São Paulo, sexta, sábado e domingo, tá bom? E nos dias 24, nos dias 16, 17 e 18, encontro da Kate Corey, evento da VOL. Quem não se inscreveu ainda, inscreva-se, vale muito a pena aproveitar, sugar, né, conhecimento de quem sabe mais do que a gente. E nos dias 24 e 25 de junho, estarei em Jundiaí com o curso de Biomecânica do Pilates. A partir daí, Floripa, 1 e 2 de julho, e Feira de Santana, olha só, volto para Bahia, que delícia. Feira de Santana nos dias 8 e 9 de julho. Só um minuto, galera. Não tem grupo? Só um minutinho, só para eu começar a compartilhar aqui, ó. Foi aqui pra cima. Eu já enviei. Antes tinha um monte, só tem isso agora? Não, tem que ver devagarzinho. Então vamos lá. Boa noite de novo para quem chegou agora. Então vamos começar a nossa live, tá? Ó, Semana Meet, não se esqueçam de inscrever-se, tá bom? Tá show a Semana Meet, tá? Quem já fez sua inscrição, vai ter muito conteúdo bacana. Quem não fez a sua inscrição, mitcurso.com.br/semana, MIT curso.com.br/semana, beleza? Então nós vamos falar um pouco sobre Pilates para crianças, Pilates Kids e Pilates para adolescentes, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos para falar das teorias interacionistas de Piaget e Vygotsky, que foram, junto com o Vallon, são os 3 pilares da educação e da aprendizagem, tá? Segundo Piaget, a criança, ela aprende devido à maturação do sistema nervoso central, que é genética, devido à aprendizagem, tá? Que se dá pela linguagem, e aí entram muito fortemente os simbolismos em uma faixa etária, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? No qual Vygotsky deu muito valor para os símbolos, né? E para todo o jogo simbólico que existe numa determinada faixa etária. E a inteligência, formando assim a inteligência, tá? Já para Vygotsky, a importância da inteligência é que se dá o aprendizado. Então, se você tem inteligência,
você aprende, tá? Devido aos estímulos com o meio. Pra gente, o que é mais interessante seria a teoria de Piaget, porque Piaget ele tem uma teoria sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E quando entra a palavra motora, nossos olhinhos já brilham, né? Então Piaget fez dividiu em estágios de desenvolvimento da criança para que nós entendamos muito bem como funciona essa maturação do sistema nervoso central, tá? Então ele estipulou em alguns períodos, tá? O primeiro período ele deu o nome de sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos de idade, aproximadamente, tá bom? Nesse período, a criança é extremamente sensorial, né? A criança, ela acredita que é única, ela e a mãe, né? E essa faixa etária está um pouco fora, né? A gente vai falar muito pouco, porque a gente não vai lidar com crianças de 2 anos de idade no Pilates. Até os 2 anos de idade, ela faz lá no canguruzinho junto com a mãe, porque para ela é muito interessante isso, né? Já que ela acredita que ela e a mãe são um ser único, né? Então, de 0 a 2 anos, a criança é sensório-motor. Toda a aprendizagem dela é feita através de reflexos, tá? Ela se usa de reflexos, se utiliza de reflexos para resolver os problemas dela. Então, o reflexo de sucção, ela precisa comer, ela tem um reflexo de sucção. À medida que o reflexo for se maturando e for sumindo, né, no sistema nervoso central, quanto mais maturação do sistema nervoso central, mais o reflexo vai desaparecer e aí vai se sobrepujar a coordenação, a parte de interação da criança. Mas nessa fase ela é puramente estímulos e reflexos, ok? O que mais interessa pra gente seria as próximas fases, tá? O mais interessante para a criança fazer Pilates é a partir dos 4 anos. Por quê? Porque até o 3º ano ela não tem os seus músculos abdominais completamente maturados. A gente gravou um vídeo, eu gravei um vídeo com algumas crianças, tentando simular como seria uma aula para crianças, e eu consegui uma criança de 3 anos. Então vocês vão ver a dificuldade que ela tem na subida dos exercícios, né? Então, uma criança de 3 anos não é muito legal, mas com 4 anos a gente já consegue ter bons resultados no Pilates Kids, ok? E é uma fase que a gente chama da fase pré-operatória. Então, para a gente dar uma boa aula, que a gente chama, Piaget chamou de pré-operatória. Para a gente dar uma boa aula para essa criança, nessa fase que vai de 2 até 6, 7 anos de idade aproximadamente, nós temos que entender como funciona o universo dessa criança. O que vai interessar para a gente de 4 a 6 anos ou 7 anos de idade, mais ou menos, que é a fase pré-operatória. Nessa fase, a criança já tem aquisição da linguagem, né? Ela já entende regras, porém essas regras não podem ser negociadas com ela, tá? E ela vive num mundo de simbolismo, de animismo. Então ela acredita que todos os símbolos que estão em volta dela, todos os objetos que estão em volta dela, o sofá, o reformer, a mola, tudo tem vida como ela tem. Ela acredita nisso, até os 6 e 7 anos de idade. Esse é o mundo em que ela vive. Então, quanto mais simbolismo nós usarmos nessas aulas, mais teatro, usarmos da dança, usarmos de histórias infantis, né? Nessa fase a gente vira personagens, nós viramos heróis, viramos fadas, enfim, o que a criança tiver a fim de contar pra gente naquele dia. E aí nós montamos a nossa aula dentro desse seu simbolismo e desse mundo mágico que é a criança de 4 a 7 anos de idade. Dos 7 aos 12 anos de idade, a gente entra na fase operatória, a criança vai entrar na fase operatória concreta. Ou seja, ela já tem raciocínio. Nessa fase, eles são extremamente competitivos, tá? Eu esqueci de falar, na fase pré-operatória, a criança é extremamente egocêntrica, tá? Ela não consegue entender a vontade dos outros. Então, não é muito interessante
crianças de 4 a 7 anos estarem fazendo aula em grupo. Vai dar confusão, né? Ela é extremamente egocêntrica, a professora é dela, a história é dela, ela não consegue entender a história do outro e a vontade do outro. Uma criança de 7 a 12 anos, que seria o período operatório concreto já, ela já raciocina, ela já tem um raciocínio lógico, né? Ela já domina muito bem a linguagem e já cai fora totalmente esses esquemas simbólicos da fase anterior. Então não adianta a gente contar historinhas para uma criança de 7 anos de idade, não adianta a gente vir com histórias de filminhos, o que interessa para eles é a competição. Eles adoram ser desafiados, tá? Eles adoram fazer coisas novas e adoram vencer, eles são extremamente competitivos. Então nessa faixa etária, o que vale a pena seria jogos, competições e aulas em grupo, né? As aulas em grupo nessa faixa etária dos 7 aos 12 seriam extremamente interessante, ok, galera? Enfim, dos 12 até os 20 anos, que é quando a gente matura a nossa inteligência e todo o nosso sistema neuropsicomotor, segundo Piaget, que é a superação de problemas, né? E isso a gente vive a vida inteira, né? Superando um problema através da nossa acomodação mental, resolvemos o problema. Dos 12 até os 20, como isso funciona? Isso funciona que a criança ou pré-adolescente já é capaz de entender as palavras se e então, que até então não era possível nas fases anteriores. Então é importante deixar muito claro para essa criança que se ela fizer pilates, ela pode não ficar com dor lombar. Se ela fizer pilates, então ela melhorará da sua escoliose, tá? E é importante que ela participe desse processo de construção para a melhora dela. Ela já tem essa capacidade. O erro é muito comum nessa fase, tá? Eles são extremamente desafiadores, eles já têm a moral deles formada e os conceitos deles formados. Então, é a fase da pré-adolescência em que, para que nós possamos conquistar esses adolescentes, esses pré-adolescentes, precisamos virar adolescentes, tá? Precisamos, para conquistá-los, contarmos antes nossas histórias de adolescência, o que nós já fizemos na adolescência, o que nós já aprontamos ou deixamos de aprontar, para o pré-adolescente poder confiar na gente e nos enxergar como adolescentes como eles, e não como terapeutas num papel semelhante como o do pai e da mãe. É muito importante nessa fase que o erro seja chamado a atenção desse adolescente. Durante a aula, se ele errou, é importante que o terapeuta sente com ele, né? No caso, o instrutor sente com ele e discuta com ele o erro. Se você não fizer esse exercício corretamente, então você não terá a melhora da sua dor. Se você não fizer esse exercício corretamente, então você não terá o corpo que você veio procurar na sua aula de Pilates. Tranquilo, galera? Eu gravei um vídeo, é um vídeo de 20 minutos aproximadamente. Eu acho que vocês vão curtir, com 2 faixas etárias, tá? Que é a fase pré-operatória, com uma criança de 3 anos de idade. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, ela não tem maturação ainda do abdômen. Então ela está fora da faixa ideal para a gente fazer. Mas deu para dar uma organizada mais ou menos de como seria uma aula de uma criança de 4 a 6 anos de idade. E depois nós seguimos com uma aula do operatório concreto, com 2 crianças de 11 anos de idade. Acho que ficou bem legal, acho que vocês vão curtir, galera. Eu vou soltar o vídeo e eu vou sair daqui, tá? Para poder interagir com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu estou aqui com o Lucas e você está aqui com a Jana. Muito bom. O Lucas é uma criança pré-operatória. É uma criança de 2 a 6 anos de idade. Quantos anos você tem, Luquinhas? 3 anos de idade, né? Então, nós vamos aqui porque nós vamos fazer uma
jogo chamado Pilates. Não é? E qual é a nossa historinha de hoje? São de heróis. Heróis. Você que herói? Homem-Aranha. E eu? A Mulher Maravilha. Então, ok. Você é o Homem-Aranha e eu sou a Mulher Maravilha. Muito bom. Então o jogo vai começar assim. Tá vendo esse tatame preto e aquele vermelho? Pessoal, eu dei uma pausa aqui nessa parte do... Pessoal, eu dei uma pausa aqui para que vocês possam entender como que a gente começou a nossa aula, tá? E a gente estipulou regras para essa aula. E eu estou explicando para ele quais são essas regras, tá? Nessa fase, que é a fase pré-operatória, que vai dos 2 aos 7, mas nós vamos trabalhar dos 4 aos 7, né? Não há negociação com a criança, tranquilo? Não há negociação. A regra é essa e ponto. Então, tocando. Eu vou passar exercício para você e você vai fazer, tá bom? Aí depois nós vamos lá aqueles pezinhos, tá? E nós vamos pular, mas a gente tem que pular certinho onde estão os dois pezinhos, tá bom? Eu vou na frente e você vai atrás. Eu vou do vermelho ou do preto? Você que escolhe. O Homem-Aranha combina com vermelho ou com preto? Vermelho. Então você vai no vermelho e eu vou no preto. Então vamos lá, muito bem. Eu e o Lucas vamos brincar de Pilates, né? Então nós vamos virar agora, o Homem-Aranha vai virar agora uma bolinha, um tatu. Não, eu vou imitar o Hulk. Depois. Primeiro você tem que virar uma bolinha. Igual a Mulher Maravilha, olha aqui pra mim. Junta os pezinhos, abraça os bracinhos e rola pra trás. Aê, volta pra frente. Força, vamos lá. Percebam, galera, que o Lucas tem só 3 anos de idade. Logo, ele não consegue, ele não tem a maturação abdominal suficiente para subir de volta no seu rolamento. Certo? E o meu jogo simbólico com ele é extremamente importante nessa fase. Vejam só, eu sou a Mulher Maravilha, ele é o Homem-Aranha, agora nós viramos um tatu e é assim que nós vamos conversar com a criança pré-operatória. Tranquilo? Para trás e para frente. Aí, de novo, para trás. Cadê a perna? Cadê o tatu? Aí, para frente. Muito bom. Agora nós vamos imitar uma foquinha. Não, um sapo. Um sapo? Ah, não, vamos fazer a foca antes? Não, as regras são essas, lembra? Nós combinamos? Se não cumprir as regras nas brincadeiras, vai pro cantinho do silêncio. Lembra? Então vamos primeiro imitar um foca. Junta os 2 pés. Galera, dei uma pausa aqui de novo para vocês perceberem. Não há negociação. A regra foi feita com ele. Se ele não fizesse o exercício, ele iria para o cantinho do silêncio, tá? Então, como ele tem 3 aninhos, ele ia ficar lá 1 minutinho fora da aula, tá bom? Alguns psicólogos ou pedagogos chegam a falar que 1 minuto por idade seria o ideal para o cantinho do silêncio, né? Ele, como muito esperto, não quis ir para o cantinho do silêncio, ele resolveu fazer a foquinha junto comigo. Repetindo, ele não tem a maturação para subir, o ciel dele não saiu tão bacana como eu gostaria. Galera, vocês estão curtindo? Encham de like aí para mim se vocês estiverem curtindo, como que tá a live? Vai, me dá um ok, se vocês estão curtindo, se não estão, se tá legal. Ótimo! Estão curtindo então, né? Bora lá! Então, compartilhem então, se vocês estão curtindo. Compartilhem, convidem os amigos, vamos bombar essa sala, tá bom? Vou continuar o vídeo de uma criança pré-operatória, beleza? Bate, faz ok, ok. Ok, ok e rola. E sobe. Ok, ok. Vai. Ok, ok. Muito bem.
brincar de sapinho? É. Então, de sapinho, não, a mãozinha aqui. Esses dois pezinhos têm que vir aqui pra frente. Puf. Muito bem. Agora os pezinhos têm que ficar pra cá, presta atenção, hein? Pula direitinho. Muito bom. E agora você tem que pular de lado pra lá. Você consegue? Aê! E agora aqui na frente? Muito bom. Agora esse sapinho ele tem que virar pra cá. Como que o sapo faz? Agora aqui, ó. E agora olha só, aqui pula. Não. Olha o pulão que o sapo tem que dar. Volta. O sapo tem que dar um pulão assim, ó. De lá, ó. De lá. O sapo tem que dar um pulão e virar, ó. O pezinho tá virando. Mas aqui, ó, sapo. Seu sapo. Aqui, ó. Seu sapo. Aqui, ó. Mas tem que virar, lembra? Aê! Muito bom. Agora a gente volta. Galera, não sei se vocês perceberam. O Lucas tá vendido na minha mão. Eu tô falando a linguagem dele, né? Eu tô no mundo dele. Ele é o sapo, ora ele é o Homem-Aranha. E aí a gente vai contando a nossa história assim. E a gente vai montando com... Ele não é bonzinho não, Dani. Você vai ver daqui a pouco, quando começar a outra turma, você vai ver o quão bonzinho ele é. E aí, ele tá na minha mão. Eu tô falando a linguagem dele, né? Eu tô contando história com ele, eu tô brincando com ele e tratando. Eu não tô deixando de tratar. Isso é o mais importante. A criança que chega para fazer pilates, ela veio para cuidar da parte motora dela, né? Então nós temos que criar jogos e conquistá-la através do sistema cognitivo dela, para que possamos trabalhar motoramente com essa criança com objetivos, tá bom, galera? Continuem compartilhando aí se vocês estiverem curtindo. Bora lá, seguindo no vídeo da criança pré-operatória. Lá do Homem-Aranha, senta direitinho no Homem-Aranha, os dois pezinhos virados para você, muito bem, aí abre um pouquinho essas perninhas, senta direitinho no bumbum e fica bem, não, aí, deixa eu te arruma, volta Homem-Aranha, volta, aí, esse Homem-Aranha é muito louco, gente, Ele é maluquinho. Fica assim, aê, só que as perninhas esticadas. Não, estica aqui, já tem encurtamento. Vem mais pra frente, o tronco só. Aê. E cresce aqui, ó. Agora, ó, tira essas costas aqui, ó. Então aqui, galera, o que eu vou observar? Eu já observo numa criança de 3 anos de idade um encurtamento importante, tá? Para a idade dele. Um encurtamento importante da musculatura isquiotibial. Ele é incapaz de sentar nos isquios, tá bom? Então eu vou ter que prestar atenção nas minhas aulas e nos meus jogos com ele de simbolismo para que eu elimine esse encurtamento muscular. Um beijo pro meu afilhado que está assistindo aí, que daqui a pouco vai aparecer você, Vitor. Continuando. Galera, vamos compartilhando aí, que não tô vendo muita gente na sala, tô achando que vocês não estão gostando, galera. Tô achando que vocês não estão curtindo. Bora lá. Essas costas corcundas tem assim, ó. Eu não consigo. Então dobra um pouquinho o joelhinho. Dobra um pouquinho o joelhinho. Agora melhora. A postura. Força. Dobra mais o joelho. Uai, eu não consigo. Dobra aqui, ó. Dobra aqui agora. Agora aqui. Assim você consegue. Não. Criança, eu parei um pouquinho agora. Criança. Galera, eu parei aqui um pouquinho agora só para chamar a atenção que o Lucas, toda criança pré-operatória, tem uma fase que eles entram na fase da graça, tá? Eles adoram fazer gracinha. Se a gente entrar na onda deles na aula, eles tomam conta da gente, tá? É nessa hora que a gente tem que lembrar das regras. E que se ele não cumprir as regras, ele vai para o cantinho do silêncio, lembrem? Então, é a fase da graça. O que ele está fazendo agora é graça.
né? Tá fazendo gracinha. 3 anos é a fase da graça, né? Segundo Vygotsky. O Homem-Aranha não consegue, né? O Homem-Aranha consegue, sim. O Ele Homem-Aranha vai parece fazer... um macaco. Parece um macaco muito louco, né? Mas aí tem que parecer... Sabe o que ele tem que parecer? Ele tem que parecer um Cristo. Sabe o Cristo? Um Hulk, ó. Bem forte, mas sem pular. Assim, ó. Bem forte. Isso. Aí. Agora, ok. Vira para um lado. Ó, vamos virar para um lado? Vamos. Olha lá atrás, Homem-Aranha. Homem-Aranha, olha lá atrás. Isso. Agora vira para o outro lado, Homem-Aranha. Corrige essas perninhas. Senta igual índiozinho. Eita, Homem-Aranha. Vai. Abre. Vira para um ladinho. Isso. Vira para o outro. A cabeça também, ó. Olha lá pra mão. Aí, vira pro outro lado. Muito bom. E vira pra esse lado de novo. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma brincadeira muito legal, Homem-Aranha. Bora lá. Ah, mas a minha roupa tá falando, Lucas, vamos brincar agora? Vamos. A sua tá respondendo pra mim? Sim. E aí nós vamos fazer uma brincadeira para que o Luquinhas não perca o movimento natural dele. Agacha pra tia. Isso, e volta. Agacha de novo. Aê, e volta. Agacha mais baixo, consegue? Quase sentando no chão aqui. Muito bom. Excelente. Um movimento para manter isso. Como que é, Luquinhas? A gente vai vir aqui, ó. Vai vir Por baixo. Corre, que a Mulher Maravilha está ganhando. Vai. Pro outro lado. Só que você consegue passar assim de joelhinho, não consegue, ó. Olha só a Mulher Maravilha passando, ó. Olha só a Mulher Maravilha passando em pé. Olha lá. Olha lá. Tem que ser passar reto. Ele só tá deixando... E do amarelo? Vai com o amarelo. Aê, muito bom. E aí... Voltando para as nossas cores. Percebam como a criança precisa de regras? Ele já sabe, a gente faz uma brincadeira e depois a gente volta para fazer o nosso exercício voltando para as nossas cores, conforme ele falou, né? Ele é uma criança de 3 anos, hiperativa, tá? Extremamente agitado, mas eu volto a dizer, se você tiver o controle da criança e souber como é a linguagem dela e o raciocínio lógico dela, que nessa fase ainda não é lógico, é através de símbolos, né? Então, a gente tem a criança na mão na aula. Continuando, galera. Jogo, não é? É regra. Então, nós vamos fazer mais um exercício? Sim! Então, nós vamos deitar no chão. E nós vamos levantar essa perna. E vamos rodar, ó. Pra fora. Roda. Agora o outro pé. Para fora. Para fora. Roda. Não, devagar, né? Roda. Estica mais esse joelho pra ti. Por que não tem verde? O que é verde? É a cor do Hulk. Tem na sua abertura só. Apoia os 2 pezinhos aqui pra tia e levanta o bumbum. Não, bumbum. Não, bumbum, mané. Percebam que nessa fase também a gente tem a oportunidade de dar total consciência corporal para a criança. Eu pedi para ele levantar o bumbum, ele levantou primeiro a cabeça, depois eu pedi para ele levantar o bumbum, ele levantou as pernas. Então, é nessa fase que nós desenvolvemos adultos com uma melhor consciência corporal. É isso que nós vamos buscar numa criança pré-operatória também, tá bom? Aê, e tira essa perna do chão e chuta. Não, uma perna só. Aê, bumbum no alto, estica essa perna e chuta. Não, tira essa.
seria o ideal, né? O ideal seria a partir de 4 anos. Eu peguei ele só como um exemplo, é o que tinha mais perto na família. E aí, ó, eu peguei ele como um exemplo. Muito bom. E aí agora, Lígia, tem muito adulto que a gente pede bumbum e faz isso também. Porque se tivesse começado Pilates com 4 anos de idade, ele já saberia onde está o bumbum dele, já saberia levantar. Agora, nós temos um outro esquema de brincadeira em que ele vai assoprar, né? Ele vai tentar mobilizar o coração que eu fiz e que ele mesmo pintou para mim, tá? Não, Franciele, eu tô falando de Piaget, fase pré-operatória do pensamento, do raciocínio da criança que eu tô atendendo, tá? Que é uma criança de 3 anos de idade, tá bom? E ele vai melhorar a capacidade pulmonar dele, né? Então vamos lá. Agora nós vamos ver se o Homem-Aranha é forte igual ao Homem-Vento. Tem Homem-Vento? Tem. E o Homem-Vento sopra e o negócio vai pra muito longe, não vai? Forçar! Mas é o coração que é pra soprar, não é aqui em cima, cabeção. Muito bom, minha velha! Yes! Uau! Muito bom! Parabéns! Já acabou? Já? Já acabou? Já acabou. Bom, então agora nós mudamos a faixa. Então agora a gente encerrou a aula do Lucas, uma criança pré-operatória, tá? E a gente vai para o terceiro período, que é o operatório concreto. Então nós vamos entrar com mais 2 alunos numa outra aula de Pilates, que não adianta a gente contar historinhas, não adianta a gente montar passinhos, não adianta nada, tá bom? Vamos lá. Estamos com 2 crianças que vai entrar na faixa pré-operatória concreta, tá? Nós saímos de uma criança pré-operatória, agora nós estamos com 2 crianças na fase operatória concreta, ok? Então uma delas é o Pedro. que está com 11 anos. 11 anos. E a outra é o Vitor. com 11 anos. 11 anos. A faixa segurança. Muito obrigada. Na fase operatória concreta, as crianças, a gente já vai propor um novo tipo de aula para essas crianças. A forma delas pensarem é diferente. Então, é uma fase que elas adoram desafios, adoram jogos, e o ideal seria aulas em dupla ou em turmas, para elas interagirem, porque uma aprende com a experiência da outra, tá? Então, vamos lá. Vamos estipular algumas regras, certo? Tudo bem? Eu acho que mais ou menos isso, Daiane. Uma criança pré-operatória, 30 minutos a 40 minutos é o tempo suficiente para ela. Você vê que a aula do Lucas terminou e ele continua ali do lado tocando terror, tá? Ele estava apresentando o Vitor, que é o irmão, estava ali de intérprete, tá? Ele estava ali, o Pedro, que é o irmão, ele estava ali repetindo, tá bom? Então, ele estava doido para continuar a aula. Então, eu imagino que de 20 a 30 minutos é o suficiente, tá bom? Vocês façam o exercício, vocês vão executar os exercícios. E eu não quero velocidade para a execução dos exercícios. Eu quero perfeição na execução dos exercícios, tá bom? Alguém quer colocar alguma regra? Tá ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Galera, vocês perceberam que eu, nessa fase, já no operatório concreto, eu consigo, eles têm a capacidade de entender as regras e as regras devem ser negociadas com eles, tá? Por quê? Porque eles são extremamente competitivos, é um jogo ali para eles. Quem vai ganhar de quem vai fazer melhor, quem vai atrair melhor os elogios da professora, né? Então, nós temos que deixar as regras claras toda vez antes de começarmos a nossa aula. E perguntar para eles se eles aceitam, tá? Nunca esquecer. Você aceita? Tem alguma cláusula no contrato que você quer inserir?
É mais ou menos assim que funciona uma criança operatória concreta, tá bom? Sentadinhos, do jeito que vocês estão, bem sentado no bumbum, sem cair a bundinha assim. Vitor, melhora essa postura. Aê, abre os dois braços, estica esses braços, força para esticar e força para crescer, Vitor. Cresce aqui. Inspira, abaixa os ombros, Pedro, e ótimo. Inspira e solta o ar. Só fazendo essa forcinha para crescer os braços. Inspira, solta o ar e roda os dois para o mesmo lado. Isso. Leva a mão lá para o chão, a que está na frente. Isso. E a outra. E a cabeça vai olhar lá para trás, para a mão de trás. Para a mão de trás. Ótimo. Inspira e volta. Ótimo. Abre esse peito, Vitor. Inspira e nós vamos para o outro lado. Soltando o ar e rodando. Ótimo. Cabeça vai junto, Vitor. O tronco pode ir também. Aê. Inspira e volta os dois. Muito bom. Inspira e pode abaixar os braços soltando o ar. Excelente. Eu quero os dois agora deitadinhos, de barriga para cima. Tá? E nós vamos fazer um exercício, braços soltos ao longo do corpo. Pedro, Vitor também, solta os braços, apoia no chão. Isso. Inspira. Todo mundo sabe aqui o que é direita? Inspira, na expiração levanta a perna direita, estica para o alto. Aê! Inspira e roda os dois para lá. Soltando o ar. Não, a perna só, o tronco fica, vocês vão fazer um giro. Vamos lá, levanta a perna de novo lá no alto. Inspira, na expiração, girou. Girou, Vitor, e sobe de novo. Faz um giro e volta, ó. Gira e volta. Inspira, na expiração, girou. Ao contrário, Vitor, para fora. Aê! Inspira e gira. Muito bom, Pedro, excelente. Ótimo, Vitor, agora melhorou. Mas não pode pôr a perna no chão, tem que voltar. Inspira e vai. Rodou os dois juntos. Subiu. Ótimo, Pedro. Excelente, Vitor. Pode abaixar a perna e troquem de perna. Mesma coisa para fora, do lado de lá. Isso. Deixa eu dar o comando. Sem descansar a perna quando abre aqui, hein? Inspira e roda os dois. Excelente. Inspira e roda os dois. Alinha a cabeça, Vitinho, não precisa olhar para mim. Inspira e roda. Excelente. Vamos esticar a pontinha do pé para ficar mais bonitinho. Inspira e volta. Pé de bailarina. Ó, muito bonitinho. Pé de bailarina, Vitor. Aê, inspira e volta. Então, Valéria, a correção é feita conforme eles têm capacidade de fazer e de entender a correção. No caso, uma criança de 4 anos como o Lucas não tem consciência corporal nenhuma ainda, né? Você vê, pede para levantar o bumbum, não tem essa consciência, né? Então, conforme a gente vai observando a capacidade da criança em entender os nossos comandos, é que nós vamos adicionando as correções. Por enquanto, nessa fase já num operatório concreto, que vai dos 7 aos 12, Valéria, aí sim eu já começo a corrigir, mas com comandos sutis. Não adianta, por exemplo, falar para ele fazer um crescimento através da crista ilíaca, afastando a crista ilíaca da última costela. Eles não têm ainda essa total compreensão, tá bom? Mas os comandos simples de correção a gente já vai dando. Ótimo! Pode descansar essa perna. Eu quero que o Vitor e o Pedro abracem a perna direita junto ao peito. Então, desse jeitinho aí, ó. Agora inspira, na expiração abraça a outra perna. Feito uma bolinha, vocês vão subir. Inspira, na expiração subam. Vai, Pedro, força. Aê, muito bom. Que envelope bonitinho que vocês fizeram. Agora nós vamos fazer o rolinho like a ball.
volta. Quando voltar, a bolinha some. O ombro cresce e abre, ó. Isso, Pedro, muito bom. Abre. Bom, inspira, rodem, rolem. E subam expirando. Bom, agora cresce. Fica tranquilo. Aê. Inspira e... Percebam o anjo da primeira aula se revelando. Sim, Vanessa, trabalho com molas e aparelhos sem problema nenhum, tá bom? O Vitor, inclusive, não sei se você viu, quando a gente estava fazendo o One Leg, ele precisava de um reformer ali, tá? Para ganhar comprimento muscular e sem problema nenhum a gente poderia colocar molas, tá? E que ele efetuaria sem problema nenhum. Quanto à ativação do Powerhouse, conforme eles forem integralizando e entendendo os comandos mais simples, tá bom? Quem me perguntou foi a Eda. Conforme eles forem entendendo os comandos mais simples, né? Você vê que o Pedro, ele tem uma projeção de tórax, ele não consegue entender ainda, se eu falar, tira essa projeção de tórax, fecha as costelas, já está excelente para uma criança operatória concreta conseguir abaixar os ombros, conseguir fazer um rolamento, né? Porque as crianças de hoje em dia, elas não fazem exercício, né? Simplesmente ficam em casa, deitadas e não sobem árvores, não brincam na rua, não andam de bicicleta. Então nós temos como resultado essas crianças nos nossos consultórios hoje em dia. Franciele, ter uma criança dessa na mão é uma bênção, entendeu? Né? De 12 anos já conseguindo controlar as costelas. Com 12 anos ela já tem essa capacidade, tá? De concentração. Meninos são sempre um pouco mais atrasados que as meninas, tá bom? Lívia, os comandos eu tô dando ali na aula, tá bom? Então, rolem com uma bola, os comandos o mais simples possível, de forma que eles possam entender no operatório concreto, ok? Agora subam. Muito bom. Eu quero mais bonito esse movimento e mais fluente. Eu vou fazer com vocês. Vamos lá. Tiramos as pernas do chão. Inspira. E rola. Voltamos. Os 3 juntos. Inspira. Na inspiração, rolamos. Os 3 juntos. Ótimo. Mais uma só. Inspira e rolamos. Ótimo. Muito bom. Vamos fazer mais uma agora? Barriga para baixo e vamos subir. Com os braços aqui. Tá? Aí nós vamos. Olha os ombros, Pedro. Isso, abaixa os ombros. Vitor, perfeito. Projetem o peito mais para frente. Ótimo. Cuidado esse ombro, Pedro. Não quero isso. Volta como você tá. Isso. E respira. Na inspiração, fundo do peito. Não. Inspira, Vitinho. Na inspiração, fundo do peito. Isso. Agora nós vamos inspirar. Na expiração, olha primeiro para mim. Vamos soltar e voltar. Inspira, inspira, volta. Suba. Aê. Essa perna sobe? Não, essa perna fica aí. Inspira, na hora que desce, ela sobe. Vai. E sobe. Força no bumbum, eu quero o bumbum de vocês bem preso. Inspira e solta. Bom. De novo, só mais uma. Inspira, cuidado dos ombros, Pedro. E volta. Aê, Vitão, muito bom. Cansados?
Ok? Mantenha o pescoço alinhado. Acerta mais essa coluna, Vitor. Aí, perfeito. Um pouquinho mais. Aqui. Não. Aí, muito bom. Vocês perceberam como eu consigo moldar a coluna do Vitor conforme eu quero nessa faixa etária? Eu tenho um corpo a ser esculpido na minha mão, né? Então, olha a responsabilidade que nós temos de uma criança nessa faixa, de 7 a 12 anos de idade, que é a criança operatória concreta. Então, olha a hiperextensão de cotovelos do Vitor, né? Eu tenho nessa fase que corrigir essa... corrigir eu não vou conseguir corrigir, mas eu já tenho que ensiná-lo a se proteger dessa hiperextensão para que ele não possa gerar um futuro desgaste dessa sua articulação, tá bom? Tirem a mão direita sem desorganizar a coluna e a perna esquerda. Força! Isso, Pedro! Voltou! Cadê a perna, Vitor? O braço direito e a perna esquerda. Vamos lá. Sem desorganizar a coluna. Aê! Vai, força! Excelente! E troca de braço. Devagar o movimento, não precisa ser rápido. Ele tem que ser o mais bonito possível. Abaixa só um pouquinho o pescoço, Pedro. Lindo! Levanta mais a perna, Vitor. Excelente! Volta. Cuidado com o cotovelo, Vitor. Isso, tira essa extensão aqui. Aê! Só mais uma. Com qual delas? Qualquer uma que vocês escolherem. Ótimo! Opa! Excelente, olha lá pra frente, Vitor. Olha o cotovelo. Olha o cotovelo, mantém aqui. Excelente, voltou. Muito bom. Muito bom os dois, excelente. Galera, vão compartilhando aí que tá acabando. Tem mais uns 2 minutinhos de aula. Vocês estão curtindo? Senão eu encerro. O outro vai pegar o chulezinho do pé do outro e sem sacanear o amiguinho para não machucar, nós vamos equilibrar ele na bola. Ó, ele tá indo para lá, nós vamos ajudar ele a voltar para cá. E agora o outro. Aí, abre os braços, Vitor. Empurra ele para trás, Pedro. Aê! Organiza, abaixa os seus ombros, Pedro. Isso! Boa! Vai mexendo nele agora, conforme você quiser. Cadê o abdômen, Vitor? Empurra ele pra trás, então senão ele vai cair, Pedro. Isso. Aê! Muito bom! Traz. Bom, Pedroca! Excelente! Nessa hora, galera, a gente vai incentivar o quê? A competição e a diversão e a interação entre eles. O ideal é aula em grupo na criança operatória concreta. Vai, empurra ele mais. Aê! Controla, Pedro. Traz a força pra cá, pro centro de novo. Isso, sem segurar em mim. Empurra ele pra trás, então. Vai, cadê o abdômen? Cadê o abdômen, Pedro? Abdômen, vai. Não, sem fazer isso. Mantenha. Galera compartilhando que vai ter curso. No final dessa live tem o sorteio de um curso. Boa! A gente está aqui encerrando a nossa live de Pilates Kids, né? Agradecendo o Vitor e a mãe dele, a Mariana, que permitiu que ele estivesse aqui com a gente. O Pedro, agradecendo a mãe dele, a Fernanda, que autorizou que ele estivesse aqui com a gente, e o Lucas, agradecendo a mãe dele também. Se gostou do nosso vídeo, venha do nosso canal. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Senão vamos pensar. Bom, é isso aí, galera. Aproveitando o insight do Luquinhas, se gostou do nosso vídeo, entra no nosso canal Janaína Cintas Cursos no YouTube. Bora lá, dúvidas e perguntas, eu tô aqui para responder. Ele é um fofo, né, Lívia? Ele é sobrinho da Priscila. Sobrinho da Priscila.
Figura, 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 figura. Um fofinho. Vamos lá, dúvidas, garoto propaganda perfeito, Gabi. Eu quero o curso, vamos compartilhar, vamos compartilhar, vamos compartilhar. E aí, comadre, gostou? Eles deram um show na aula. Quero só lembrar para vocês o seguinte, que tanto o Pedro como o Vitor são alunos iniciantes. O Pedro, se eu não me engano, tinha feito 2 aulas de Pilates já. O Vitor nunca teve contato com uma aula de Pilates, foi a primeira vez, tá? E o Lucas também, a primeira vez, né? Só respondendo a palavra da Roberta, a pergunta da Roberta, estão falando que já viram o seu tio, Pri, que já viram o seu sobrinho, cadê você malhando? Minha mãe, minha avó. Então aqui, com quantos anos podem começar? É aquilo que a gente estava discutindo, a partir dos 4 anos, que é onde há a maturação abdominal da criança. Aquele abdômen protuso que a gente observa quando a criança está na praia, né? Isso é porque ela não tem os retos abdominais ainda tensos o suficiente, tá? Para que ela possa fazer os rolamentos necessários e importantes, tá? Com quantos alunos podem começar? 2. Depende da fase da criança, né, Lívia? Se for uma pré-operatória, como o Lucas, lembra que eu falei do egocentrismo pré-operatório? Então, ele tem que fazer aula individual. Ele não consegue entender que os outros têm vontades, né? Então, ele não consegue fazer uma aula com outras. Você vê que eu estava dando aula para os outros e ele estava ali o tempo todo querendo chamar a minha atenção. Já numa criança operatória concreta, que foi o Vitor e o Pedro, que fizeram depois, que vai da faixa dos 7 aos 11 anos de idade, essa criança, ela vai ter que fazer em grupo. Quanto mais pessoas tiverem no grupo, eu acho que até um grupo de 4 crianças, se nós fizermos aula como o Pilates clássico, tá? Dá pra gente controlar bem se a gente estipular as regras, lembra? Nessa idade, as regras são feitas de aula em aula e negociadas com elas e elas concordam, tá bom? Galera, dúvidas, não consigo, não vejo dúvidas. A Thaís perguntou quanto tempo de aula. Depende, Thaís. Numa pré-operatória como o Lucas, tá? O primeiro, o bebezinho bebê, né? De zóio azul, o galeguinho ali do zóio azul. Eu acho que uma aula de 30 minutos, bem planejada, entre exercícios e brincadeiras, como a gente fez, como eu montei pesquisando para vocês, para que ele fizesse com objetivos motores, até 30 minutos a criança aguenta bem, uma criança pré-operatória. Uma criança operatória concreta, como foram os 2 últimos alunos, o Vitor e o Pedro, eles aguentam em torno de 45 minutos de aula, tá? Também negociável, no dia que um estiver mais cansado que o outro, vai na criança operatória concreta o nosso estímulo. Jogos, vale tabelas, vale pontuação, vale tudo. Eles são extremamente competitivos nessa fase, não se esqueçam disso. Vocês viram que quando eles estavam ali na bola, os 2 brincando, foi a hora que a aula mais rendeu, né? Que um tinha que controlar o outro, foi a hora que a aula foi mais divertida para eles, a hora que eles estão interagindo, tá bom? Não tem série, Vladimir, eu não trabalho com série, tá? A criança não aguenta série, tá? A aula tem que ser o mais criativa possível e com menos repetições possíveis, a cada dia uma nova aula. Todo esse esquema de aula que eu montei para o Lucas, por exemplo, não serve para uma próxima aula, tá bom? Não serve para uma próxima aula porque ele já vai ter enjoado, enfim. A gente pode até voltar a usar os bambolês, usar as pegadinhas no chão, mas para uma outra, daí umas 5, 6 aulas, tá?
Se eu não conheço nenhum curso de Pilates Kids, se eu não me engano a Vol tá lançando um curso de Pilates Kids, mas eu não tenho certeza, tá? Números de repetição, Valéria, até você perceber que eles são capazes de manter a contração que você quer, né? Ali eu vi que o Vitor, quando a gente estava fazendo um one leg, começou a colocar a mão na perna, começou a colocar a mão no isquio, a hora de parar o exercício, né? Ele já estava sentindo fadiga. A Cris está me perguntando que tem uma aluna de 15 anos com mentalidade de 9. Pode acontecer, Cris. Como você vai lidar com essa criança? Ela é uma criança que ela seria uma adolescente, já estaria na fase concreta, abstrata, formal, né? Mas você tem que tratá-la como eu tratei o Lucas como eu tratei o Vitor e o Pedro, como uma operatória concreta. Você vai encaixar a idade da criança conforme a idade mental dela, tá? Não importa a idade cronológica que ela tem. Do mesmo jeito que nós podemos ter uma criança de 6 anos que já tenha um raciocínio lógico e a gente possa encaixá-la como uma criança pré-operatória, tá? Isso depende dos estímulos que a criança recebe em casa, na escola, da família, de todos os estímulos sociais que ela recebe, tá bom? Galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Foi uma live, mais uma vez eu repito, bem trabalhosa, mas muito gostosa de se fazer, tá? Foi uma live que me trouxe novos conhecimentos, muito interessante, tá? Que me fez lembrar meu professor de neuropediatria, enfim, um dos melhores professores que eu já tive na vida. Não me lembro o nome dele completo, então não adianta falar. Professor Paulo, de neuropediatria, não sei por onde anda, mas um dos melhores professores que já tive, uma capacidade de entender o universo infantil como poucos. Eu não conheço nenhum curso de Pilates Kids, eu acho que a Vol vai vir uma vez por semana ou duas, já que a gente vai fracionar em meia hora, em 40 minutos, eu acho que 2 vezes por semana, para que a gente consiga moldar essa criança, moldar essa coluna. E acho que é isso, gente. A Britney está falando mais uma vez que não tem curso, porque não tivemos pouquíssimas pessoas na sala, tá? Semana que vem, na próxima live, teremos livro e curso, tá? Sortearemos o curso e o livro, mas preciso de 200 pessoas na sala. Não dá para sortear curso com 100 pessoas na sala, 150, tá bom, galera? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí, tá? Não esqueçam da minha agenda no site janainacintas.com.br. Não esqueçam de fazer a inscrição no curso Meet, que tá aí, tá marcado aí, meet.com, curso meetcurso.com.br/semana. Tá incrível, galera, não percam, tá bom? E é isso, um beijo grande para todos que ficaram aí até o final, né? E bom curso para quem vai para a Semana da Coluna amanhã. E sábado e domingo, se eu não me engano, sábado. E galera, é isso. Um beijo, espero que tenham gostado. Espero que as teorias interacionistas de Piaget e Vygotsky tenham ajudado vocês, tenham dado uma norteada, dado uma nova concepção para que vocês possam atender as suas crianças, tá? Entendendo o universo do pensamento infantil. Tô falando para vocês que eu fiquei com vontade de quase abrir um estúdio para crianças. Eu achei que eu levo até jeito, mas não é. No fim das contas, eu percebi que era o controle. Se você entende o pensamento da criança, se você falar na mesma linguagem dela, você tem a criança nas suas mãos, tá? Não esqueçam disso. Um beijo grande para todos, tá? Espero vocês na próxima quinta-feira, galera. Valeu!